Salve, salve galera! Estamos na área. Falando de trail, nem sempre rápido, mas sempre em frente. Eu sou o César Rossi e esse é mais um Sauna Lesma Podcast. Diretamente aqui da Zona Norte, Estúdio Zero. Para mais um episódio. Hoje um episódio muito divertido, um episódio diferente. Tem um amigo aqui pessoal. Que não tem muito juízo, que vai fazer uma doideirinha aí, mas nós vamos falar bastante sobre isso. Gui, seja muito bem-vindo ao Sauna Lesma, mano. É um prazer ter você por aqui. Bom, valeu pelo convite aí. É meu primeiro podcast, então tô um pouco nervoso, um pouco tímido, mas acho que durante a conversa, Vai soltando. já conheço você há muito tempo, então acho que a gente vai desenrolar fácil isso daí. Eu vou te falar que é o seu primeiro, mas é o meu primeiro também, né? Porque a gente vai aprendendo junto. Esse acho que é o nosso 14º episódio, mais ou menos. Eu escutei todos. Aí, ó. Mas eu fico nervoso como se fosse o primeiro. A hora que o Gustavão solta ali, valendo, Dá um friozinho na barriga, né? dá um friozinho na barriga. Mas vamos lá. Então, o Gui, pra quem não conhece, a gente já falou que ele é um grande amigo meu, um cara que, pô, eu sou um pouquinho mais velho, vi ele fazer faculdade, vi o corre dele na profissão e é muito legal ver assim o profissional que ele se tornou, né, ver o corredor. E então, desde o começo do podcast, já tinha conversado com ele para ele vir aqui. A gente tava esperando a desculpa certa, né, Gui? Chegou a hora. E chegou a hora. Então vamos lá, Gui. Antes da gente começar aqui a entrar nas perguntas diretas, eu vou só agradecer o nosso patrocinador aqui rapidinho, porque o podcast sem os apoiadores não aconteceria. Então a gente tem que sempre lembrar deles e a galera dá uma força bacana aqui pra gente. Então eu tô trazendo pro pessoal aqui a Power Coffee, tá? Se fala Power Coffee, mas se escreve PVVR Coffee, vocês vão achar assim na rede social, no site, enfim. E o que é o Power Coffee, galera? Power Coffee é um suplemento à base de café, tá? E vitaminas. A gente sabe que é impossível entregar 100% da nossa melhor versão o tempo inteiro, mas o Power Coffee está aí para te auxiliar a isso, seja numa atividade física, numa atividade cognitiva ou no seu trabalho. O Power Coffee, diferente de outros suplementos, ele não tem aditivo de café, ele é feito do café. Então a cafeína que você encontra aqui é a cafeína do café, que vem no sabor dele, tá? Ele é feito de café. Então você pode tomar tranquilo, ele não vai te causar aquelas taquicardia, tremedeira. Ele não tem saborização, ele não precisa ser de um doce de leite, coisas assim. Por quê? Porque realmente é gostoso. Sim. Eu posso falar assim com propriedade, eu experimentei, eles quiseram que eu experimentasse. É a mais pura verdade isso. Antes de trazer aqui, falou, vê se você gosta. E realmente é muito bom. Eu tomei ele só com água, até hoje eu ainda não experimentei com outras coisas, mas, puta, é como se você estivesse tomando um cappuccino ali, sabe? E aí dá pra tomar com água, leite, pode jogar direto no café. Ele é criado por um especialista em café, tá bom? O KJ, que é aí o criador dele, é um cara que vive disso, vai acompanhar as colheitas, acompanha a qualidade de café e criou esse suplemento porque ele queria algo gostoso, diferente dos que eles, né, do que eles não conseguiam tomar ali. E fora isso, é um suplemento que está acessível, a caixa dele não tem pegadinha, a gente brinca, fala que são 30 unidades, que é para durar o mês inteiro, tá bom? Quem quiser conhecer mais, vai lá no site deles, pvvrcoffee.com, tá bom? Então eles falam Power Coffee, mas se escreve PVVR Coffee, essa brincadeirinha aí 2 vezes forma um W. Para quem é nosso ouvinte, tem cupom de desconto. O cupom é CROSS12, porque CROSS de César Rossi, de CROSS da minha assessoria de treino, então você não tem como esquecer, é só lembrar de César Rossi que você vai lembrar do cupom de desconto. Eu já deixei aí para você, Gui, para você experimentar depois, tá bom? E dar um feedback. Mas é isso, galera. Vão lá conhecer o Power Coffee, eu garanto que vocês vão curtir muito, como eu curti também. Aí tem outro presentinho para você aí, Gui, que são as camisetas. A gente tá com as camisetas do Sauna Lesma agora, tem algumas frasezinhas aí que eu criei. Essa que eu tô usando é a subindo é ruim, descendo pior. Pode rasgar aqui? Pode rasgar. E tem a nem sempre rápido, mas sempre em frente também, que é o lema do podcast. A camiseta é uma parceria aí com o Thiagão, que tá começando a fazer camiseta agora. E a gente fez uma parceria mesmo, ele me ajuda, eu ajudo ele. É o Thiago da Correndo Rápido, e mas Silcano. em frente.
É isso aí. Essa sua é um modelo oversize, que fala, um tecido mais grosso, uma camiseta grandona. Top. Mas tá bem bacana. Quem sabe em breve a gente não coloca umas aí para vender, até para ajudar o podcast. Bom, é isso aí, Gui. Vamos lá direto aqui para as nossas perguntas. Depois você me fala se serve ou não, a gente pode trocar também. Show. Tá bom? Tem uma perguntinha aqui padrão. Se você escuta o podcast, você já pensou em como responder a sua? Não é uma pergunta muito fácil, mas é uma forma bem legal de cada um se apresentar. Então, quem é o Guilherme Henrique ou o Gui Squad? Eu, desde que você criou o podcast, venho escutando todos aí, né? E você sempre começa com essa pergunta para os convidados. E aí, quando você falou que eu poderia vir aqui fazer um programa com você, eu fiquei pensando, caraca, quando ele me chamar, o que que eu vou falar nessa hora, né? E, pô, eu tentei de todas as formas pensar em alguma coisa, mas eu acho que a forma que me resume é um menino jovem, me considero jovem, Sim. que ainda está trilhando seu caminho e que, para simplificar, quer passar por aqui e deixar um legado, não fazer uma passagem breve que as pessoas não lembrem de mim, que as pessoas não tenham boas lembranças. Então, deixar alguma coisa para os próximos, seja como professor, de um dia alguém falar, caraca, o Gui me ajudou, caraca, o Guilherme fez parte da minha vida e contribuiu de alguma forma comigo. Então, acho que é isso, basicamente. Que legal, Gui, que legal. É muito difícil. Ninguém responde essa pergunta muito à vontade, mas é uma forma, acho que, divertida de começar também, porque às vezes eu posso falar aqui, nossa, o Gui corre trail, corre, mas você gostaria de dar outro recado, né? Por exemplo, eu Sim, não ia falar isso sobre você, então eu acho muito bacana. E não tem resposta certa, não tem resposta errada, né, Gui? Que legal. exatamente. E me diz uma coisa, Gui. Eu, pô, te conheço da época que quando eu te conheci, você já estava no meio da faculdade, né? Não tinha entrada ainda, eu acho. Ou tava É, para entrar, não sei. putz, eu não lembro. Mas eu acho que você me conheceu quando eu tava para entrar na Para entrar na faculdade. faculdade. É, Mas eu me lembro, assim, dessa fase sua na faculdade e a ideia aqui do podcast, desde o começo, é trazer um pouco de motivação, tentar falar, assim, sobre um trail para todos. E eu lembro bem dessa sua fase de corre ali, cara, prestou Enem e conseguiu a bolsa, tal, e às vezes hoje pode ser que algumas pessoas olhem aí pro Gui e falem, ah, mas é fácil, você é personal, para você é fácil treinar e tal, mas não sabe o que ocorreu antes, o corre que essa pessoa já fez. Então, eu queria que você contasse um pouco, assim, como que você entrou na faculdade. Antes disso também eu sei que você serviu o exército. Então, como é que começou essa conexão aí com a corrida, com o trail? eu quando eu tinha acho que 16 ou 17 anos, ali o meu pai foi morar com a minha avó e eu não estava muito afim de morar com ela, era na região ali de Mauá. E aí eu acabei morando com a minha madrinha, foi minha madrinha, mas eu chamo de tia, que é a Rilza, você conhece, inclusive, já foi sua aluna, né? E eu fui morar com ela lá e dali eu comecei a trabalhar no mercado, trabalhava de repositor de um mercado e estava naquela época de pegar reservista, né? Conseguir entrar ou não no quartel, eu não queria servir. Sempre que eu ia lá fazer os testes, a gente demora um tempo até pegar e entrar mesmo, ser alistado e entrar no quartel. Eu falava que eu não queria entrar, então eu fui para a faculdade, terminei a escola, fui até a faculdade para me inscrever, para trabalhar e pagar minha faculdade, né? E me inscrevi em engenharia civil. Sempre fui bom de matemática assim na escola, gostava de exatas. Sabia que eu não queria nada que lesse muito, então eu falei, pô, acho que engenharia civil vai ser mais para a área de exatas, então eu vou para essa área. E aí me inscrevi em engenharia civil, fui a algumas aulas, e aí foi bem na época que o quartel me chamou. Um dia eu cheguei lá, levei minha carteira de trabalho assinada, levei o comprovante da faculdade, que eu estava já pronto para começar, já estava fazendo algumas aulas, e achando que os caras iam me liberar, né? Falou, pô, já está trabalhando, já está na faculdade, vamos liberar ele. E acho que a questão de altura, peso, ser um moleque que estava ali disposto, né, educado, acho que chamou a atenção lá dos tenentes quando eu estava fazendo os testes. E aí eles me chamaram para o quartel, você não pode falar, né, serviço militar obrigatório. Então não podia falar não.
um dia eu cheguei, entrei lá e eles já rasparam a minha cabeça. E aí já era, dali pra frente. Aí eu fui pro quartel. E aí durante o quartel eu fiquei lá, acho que praticamente 1 ano e meio. Eu entrei em 2015. Acho que um pouco antes de 2015 eu já estava no processo, 2014. 2015 eu dei a entrada efetiva, né? E fiquei acho que até o meio de 2016, quase assim, abril, maio. E ali, quando eu saí, a gente pratica atividade física, né? Todos os dias praticamente no quartel. E ali foi, acho que eu falei, pô, acho que eu gostaria de fazer educação física, trabalhar com isso, né? Até dentro do quartel, eu cheguei a ajudar um tempo na parte de educação física, na academia do quartel. A gente tem um setor de esportes lá dentro. E aí eu achei que seria legal para mim seguir uma carreira nisso. E eu já tinha uma nota, já tinha feito, aí você falou do Enem, né? Eu já tinha feito o Enem um pouco antes de eu sair depois que eu saí da escola. E aí, quando eu apliquei a minha nota para conseguir uma bolsa, né, eu cancelei a minha matrícula que eu tinha de engenharia civil antes do quartel e dei entrada para fazer educação física. E aí, tô aí até hoje. Que legal, cara. É isso. Eu falo, eu brinco. Quando eu fiz educação física, eu poderia ter feito TI também, que a minha mãe trabalhava numa faculdade de TI. Eu tinha bolsa de 100% para fazer e eu não quis. Decidiu mudar. E eu sempre me perguntava, falava, será que um dia eu vou me arrepender? Mas eu lembro até hoje a resposta quando meu pai falou, cara, pensa bem, né? Eu falei assim, meu, se eu fizer TI, pai, eu vou ser o pior funcionário que tem de TI. Eu falei, eu odeio computador, falei, se eu fizer educação física, eu tenho mais chance. E assim, até hoje não teve um momento da minha vida que eu falo, puta, eu devia ter feito outra faculdade. Eu acho que tá no sangue ali, né? Antes da engenharia, eu não curtia tanto, né, essa ideia de educação física. Nem imaginava, né, em fazer educação física. Apesar de já ter quase tentado virar jogador, né, acho que é o sonho de vários moleques que jogam bola. Mas eu acho que eu não tinha muito essa visão da educação física. Então, fui para engenharia civil primeiro, mas aí no quartel descobri que eu curtia, que eu tinha talento para essa parada. Eu falei, pô, então acho que eu vou investir nessa área. Mas aí existe, né, o preconceito da galera. Pô, você vai trocar engenharia civil por educação física. Vai ficar duro, hein? Não vai ganhar dinheiro, vai fazer por amor. E hoje tem até um meme, né, com a galera de engenharia. Então, a gente, assim, sabe que a educação física não é aquela área como um médico, como um advogado que tem aquele respeito pela sociedade, né? Mas a gente tem que cada vez mais provar o nosso valor, Sim. que a gente consegue influenciar na vida de pessoas. Eu sempre bato na tecla no meu Instagram ou com as pessoas que eu converso, alunos, que as pessoas não enxergam o profissional da educação física como um cara da área da saúde, né? Então, a gente, quando está qualificado, quando a gente tem estudo, a gente tem que estar ali na prateleira do físio, do enfermeiro, do Sim, médico, sim. né? Não é porque o médico fez medicina que ele tem que saber mais do que você. Você tem que ter argumentos para quando ele falar, pô, seu aluno não vai poder mais agachar, né? Tem que ter argumento para poder Mas conversar, né? E se é você isso. entende de fisiologia, de biomecânica, você vai provar para ele que a educação física que você fez teve um bom fundamento, que você sabe do que você está falando e que você tem o papel de interferir na saúde de quem está à sua volta, Sim. né? Não, com certeza. Isso é uma coisa que até eu falei no episódio que saiu essa semana agora, porque nós estamos gravando hoje, mas o episódio vai sair só em agosto, né? E essa semana o episódio que saiu com o Edu, que também é treinador, a gente estava falando sobre isso. Que isso já mudou um pouco. Hoje a gente já tem coragem de. Antes nem coragem o professor, né? Normalmente, não, tá tudo bem, o médico fala, para de correr, tá bom. Hoje a gente fala, Sim. não, mas peraí, né? O porquê disso. Desculpa. Bom, mas vamos lá. E aí entrando no trail, cara, que é a praia aqui, você tem. Puta, nem dá pra falar todos, mas assim, vários pódios ali. Você começou a correr, já começou a se dar bem. Puta, KTR, Cantareira, Três Trilhas. Foi bem em Bragança. Quarto lugar nos 10K da Meia de Sampa. E acho que o mais expressivo, talvez, pela prova em si, que é o vice-campeão ali dos 15K da La Mission em 2019. Aí eu fico pensando, como é que esse cara vai pro triatlon? Fazer o que lá? Pois é, né? Me conta isso aí. Ó, para falar até eu avisei uma galera que eu viria hoje, né? O pessoal do Bonde, que é um grupo de corredores de montanha.
foi onde eu comecei no trail. Eu comecei a correr lá quando eu morava com a minha tia. Meu primo, o Flávio, geralmente corria em volta de uma praça lá que chama Rotary. E antes do quartel isso, eu nem corria ainda. Lembro que eu jogava bola só. E ele já estava treinando lá a corrida. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou começar a fazer os treininhos com ele lá. Acho que a volta tinha 600 metros. Aí eu, meu irmão e esse meu primo, a gente ia correr esses 600 metros da Rotary. E, pô, acho que no primeiro, segundo treino eu fiz 12K, assim. Nunca tinha corrido. Aí falei, vou com eles lá. Fiquei rodando, dei 30 voltas lá na pracinha. Falei, caraca, meu, olhei pro GPS, assim, 12 quilômetros. Aí, tipo, eu via já acho que era o comecinho, que a gente tinha um pouco mais acesso a Facebook, né? Orkut, Facebook. E aí tinha a galera falando, pô, tô treinando há 2 anos para fazer 10 quilômetros, para fazer meus primeiros 5. Eu falei, caraca, eu desci ali na praça agora, acabei de fazer 12. Tipo, sem treinar, sem nada. Então, acho que eu tenho um potencial para isso, né? E aí, no quartel, isso foi se acentuando. Então, já comecei a correr um pouco mais. Inclusive, o César, que está aqui na minha frente, foi o meu primeiro treinador, né? A minha primeira prova de montanha foi com você, que foi a The Rock, né? Sim. Lá Na... em São Roque, não foi? Isso, foi a minha primeira prova de montanha, aquela lá. Eu nunca tinha feito nenhuma prova de montanha. Então, ali foi a minha primeira prova, meu primeiro contato com trilha. Mas acho que eu fiz essa prova e fiquei acho que um tempo fora disso, né? Acho que foi nessa época ali, 2015, 2016. E aí um dia eu tava voltando para casa do trabalho, não lembro. Tava com fome e falei, vou parar, ter um Burger King lá perto da minha casa. Aí falei, vou pegar um lanche ali. Fui no balcão, pedi uns lanches, trouxe a bandeja com 2 lanches, milkshake e tal. Tô saindo do balcão, viro de costas, tá um outro amigo meu. Também com 2 lanches, um milkshake, a gente se esbaldando de comer besteira. Aí ele olhou pra mim, meu, vai ter uma prova amanhã. Começamos a conversar ali, ele falou, amanhã vai ter uma prova, um amigo meu me chamou e tá com inscrição aberta lá, se você quiser. Nessa época a gente tava começando a ser visto por umas pessoas, eu falei, pô, pode ser uma possibilidade aí, né? Aí ele falou, mas é uma prova de trilha, então, só que você não vai precisar pagar nada, é só ir lá. A gente saiu de comer num lanche no Big Mac para fazer uma prova no dia seguinte. Isso era meia-noite e a prova que ele falou era 6 da manhã, na Cantareira. Aí a gente foi, pegamos uns amigos, 3, 4 amigos, bermuda de futebol, não tinha roupa de corrida, t-shirt furadinha, não tinha nada disso. Regatinha de treino, abadá de carnaval, de micareta, uma bermudinha de futebol, um tênis de rua, assim, careca já, aquele que já não estava mais servindo. E a gente foi lá para Cantareira, que é pertinho da minha casa. Quando a gente chegou lá, tava eu e mais 3 amigos nesse mesmo naipe, assim, né? Todo mundo meio iniciante no trail, não conhecia nada. Cara, quando a gente desceu do carro, a gente olha pro lado, assim, tá aquele grupo de corredores, né? Os caras com mochila, óculos, bandana, montando bastão. Eu olhei pra eles, assim, tênis com cravo. Cena de filme, né? Cena de filme. Era pra gente, assim, a gente tava olhando os Power Rangers, morfando, assim. Eu falei, cara, eu acho que a gente fez alguma coisa de errado. A gente não tinha levado nem água. Nem água, porque a gente achou que era uma prova, mas não tinha nada de prova. Era um treino da galera do bonde do trail running. Entendi. Entendeu? E um amigo nosso, que era o Sandrinho, que chamou a gente pra ir nesse treino. Só que não era prova. A gente achou que ia ter estrutura igual tem na rua. Entendi. Que a cada 3 quilômetros ia ter um PC com água, que ia ter alguém dando isotônico, bananinha, e não tinha nada disso. E aí era um treino a galera rodou na Cantareira 25 quilômetros. Eu nunca tinha feito essa distância. Quando a gente chegou no quilômetro 18, assim, cara, minha perna travou de cãibra. E aí, ali, eu vi o que era o espírito da montanha. Gente que não me conhecia começou a me dar água, comida. Falei, pô, acho que isso aqui é um negócio legal, sabe? E a gente foi em 4 amigos, desses 4, 2, odiaram a parada e nunca mais voltaram. E os outros 2, sou eu e o Kaique, que a gente deu continuidade e a gente faz trilha até hoje.
Então, a gente brinca que de um Burger King, de comer um lanche, a gente chegou na trilha. Que legal, o Kaique tá sempre com você lá nos O Kaique treinos e tal, tá também sempre. foi de camisetinha de Abadá, não corria. Sim, Que da a hora. gente já corria, fazia uns treinos já de asfalto, mas a nossa transição para trilha foi assim. Foi assim. E aí ali a gente conheceu a galera do bonde e dali para frente a galera já era um pessoal que já corria, já fazia provas, já tinha gente com experiência fora do Brasil. O Max, a Renatinha, a Luara, acho que foram os principais ali que se organizaram para poder fazer uma organização mais certa, dar um nome, criar camiseta, né? E esse bonde cresceu, muita gente, amigos que foram chegando. Hoje o grupo do WhatsApp deve ter mais de 100 pessoas, mas não é um grupo fácil de entrar, né? A gente não aceita qualquer um, então a gente brinca lá que você tem que frequentar os treinos, né? Hoje a gente está mais devagar pós-pandemia, porque teve muita gente que se mudou para o interior, né? A galera acabou tendo filho, parou de treinar na época da pandemia, então os treinos estão mais devagar, mas sempre tem gente do bonde correndo por aí, e a gente, quando se reúne, marca os treinos na Cantareira, Paranapiacaba. Então, sempre a gente está indo para algum lugar diferente. Então, quem quiser começar na trilha aí, o bonde é uma porta de entrada. Mas se quiser entrar no grupo, tem que ir no treino primeiro. Tem que ir no treino primeiro. Não adianta chegar e entrar no WhatsApp e só ficar assistindo. Que da hora, tá certo, que legal. Eu nunca fui nos treinos, eu vejo sempre você, vejo lá nas redes sociais e eu acho que qualquer iniciativa é válida, né, pra juntar a galera. E o trail, com certeza, pra nós é fácil falar porque a gente ama a parada, mas com certeza tem esse quesinho diferente de solidariedade, de parceria, né? Nos outros esportes ou até na corrida mesmo, mas em outras modalidades a gente sabe que não é assim. Que da hora, Gui, que da hora. E aí, bom, você fez tudo isso, correu, pá, ganhou, vice, e recente você mudou pro triatlon, né? Sim. E eu acompanhei essa sua mudança, até porque não é uma crítica, mas o triatlon não é um esporte barato. Eu vi lá você, puta, e bike, e mountain bike, aí pedalando de mountain bike por um tempo, que a sua ideia era fazer uma prova. E aí, como é que foi essa transição aí? Que te motivou? Eu, como disse, comecei, acho que a minha porta de entrada, o meu primeiro contato com a trilha foi com você lá na The Rock. Depois disso eu fiquei um pouco afastado e aí conheci a galera do bonde. Falei, pô, acho que eu gosto de correr na trilha, então comecei, é perto da minha casa Cantareira. Comecei eu ir com a galera que ia mais frequente. Tinha dia que eu pegava a moto, o carro ia sozinho, ficava rodando lá um tempão, pela Cantareira sozinho, conhecendo lá os picos, os mapas. Fiquei um bom tempo assim, comecei a participar de algumas provas, me inscrevi, ganhei pódio em várias delas, Circuito Cantareira, 3 trilhas, até a La Mission. Então, estava ali numa crescente, vindo melhorando a cada prova. E aí comecei a almejar, quem sabe, a seleção brasileira, né, de Skyrun. Ainda nem tinha esse formato que é hoje. Era um outro formato de classificação, com outra liga e tal. Mas aí eu falei, pô, seria legal, né? Eu via já algumas pessoas mais velhas que já estavam participando dos campeonatos mundiais. A galera com aquela camisetinha, uniforme da seleção, né? Eu falei, pô, meu, representar o Brasil correndo na montanha, que é um negócio que eu amo. Ia ser demais, né? Ia ser demais, não. Pra mim era um sonho isso. E isso foi ali perto da época da pandemia, né? Então, a pandemia fez muita gente ficar parada, inclusive eu. Acabei diminuindo muito meu volume de treino, de corrida. Eu fazia desafios de treinar todo dia em casa, fazer flexão, agachamento, né? Ficava treinando em casa. Não é igual, né? Mas não era igual, então ali eu acabei perdendo um pouco de ritmo para participar da seleção brasileira. E também, nessa época, eu ainda tinha menos de 23, né? Que eu queria entrar naquela seleção sub-23, que é o juvenil, acho que era juvenil na época. Depois disso, eu fiquei um tempo sem correr as provas de trilha, até que eu vi um cara que eu seguia já há muito tempo, eu era fã, Daniel de Oliveira, é um triatleta brasileiro, ultra triatleta, né? Participa de provas de triatlon que são 5, 10, 20 Ironmans.
E aí eu conheci esse cara pelo Instagram, comecei a seguir ele e falava, meu, esse cara tinha o David Goggins, né, que é o nível mundo, para mim ele era o David Goggins brasileiro. E aí eu admirava muito ele, até que um dia ele postou no Instagram que ele estava precisando de staff para uma prova que ele ia organizar aqui no Brasil de 10 Ironmans. Aí eu falei, meu, não é possível. A galera se mata para fazer um e vai ter uma prova com 10, como assim, né? Eu falei, preciso estar nisso, velho. E aí me organizei, conversei com ele, consegui entrar em contato e fui fazer parte dos staffs da prova. E aí eu sempre vi ele como um cara não inacessível, né? Um cara Sim. já mais treinado, que viajava para fora. Eu falava, pô, esse cara nunca vai ser fácil de conversar com ele. E aí quando a gente chegou para fazer o apoio da prova, ele sentava a gente virava madrugada, né? Os atletas ficam pedalando, correndo e nadando madrugada dentro por dias. Uma prova dessa dura em torno de 10, 12 dias. E ali a gente conversando muito, eu falei, cara, eu acho que seria legal fazer um Ironman 70.3. Ou um short, né? Só pra galera entender que não é do triatlon, o que fala aí, a distância do Ironman, inteiro. Então, o Ironman é 140,6 milhas, né? Então, isso convertido daria 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros uma maratona de corrida. E aí existe o Ironman 70,3 milhas, né? Que é metade, que é tudo dividido por 2. Então, 1,8 de natação, 1,9 de natação, 90 de bike e 21 de corrida. Beleza. E aí, eu vendo os caras fazer 10 Ironmans, eu falei, cara, eu acho que meio Ironman eu consigo. E ali, conversando muito com o Daniel de Oliveira, ele já sabia que eu era um cara treinado. Ele falou, então por que você não faz semana que vem? Aí eu falei, meu, sabendo, treinador, né? Já tendo um pouco de conhecimento que a gente chega para os nossos alunos, quero correr meia maratona. Vamos fazer uma preparação de 6 meses? E aí, quando eu falei para ele, eu tô correndo tal volume, mostrei meu volume de pedal, de corrida, ele falou, meu, você consegue fazer semana que vem um Ironman 70.3. Aí ali deu aquela dúvida, eu não fiz lá na onde estava acontecendo a prova, vim para São Paulo, passou acho que um mês da prova que eu fui lá, eu treinei um pouco mais para me sentir confiante e decidi fazer sozinho. E ali eu lancei esse projeto, né? Acho que eu até criei o meu Instagram quando eu fiz esse projeto, que foi justamente fazer a porta de entrada do triatlon de uma forma acessível. Eu não tinha a bike mais cara, eu não tinha roupa de borracha, mas o que é o triatlon? Nadar, pedalar e correr. Se eu tivesse uma água para entrar, uma bike para pedalar e um tênis para correr, eu poderia fazer o triatlon. Não precisava estar inscrito numa prova, ter uma bike de carbono. Então eu falei, eu vou organizar sozinho e vou fazer sozinho a parada para ver que eu sou capaz. E aí eu liguei numa academia perto do Ibirapuera, pensei, né, na logística, fiz uma natação dentro de uma academia perto do Ibira, já deixei minha bike com segurança da academia, saí da piscina correndo, peguei a bike com segurança. Já era speed ou era uma mountain bike? Era uma mountain bike. Uma mountain bike de entrada, assim, uma bike de tipo R$1.000 e poucos. Bem simples, né? Ferro, pesadona, 15 quilos mais ou menos. Saí dali da academia perto do Ibira, fui lá para a ciclofaixa da Pinheiros, que é onde tem aquela ciclofaixa fechada, né? Que não tem acesso de carro. Fiquei pedalando ali por 90 quilômetros. Fui até o Ibira, deixei 2 quilômetros para eu subir para o Ibira e fiz os 21 correndo dentro do Ibira. E ali foi o meu primeiro Ironman 70.3 sozinho, né? Marquei tudo pelo relógio para ver as distâncias. Fiz com 2 relógios para ver que eu não estava errando a distância. E ali eu falei, acho que eu sou capaz... acho não, né? Tenho certeza. Acabei de fazer a parada, então foi a minha primeira vez fazendo triatlon ali. E aí, dali pra frente, eu gostei. Falei, acho que agora eu vou ficar um tempo fazendo essa parada aqui. Vou deixar o trail um pouquinho de lado e depois eu volto. Que da hora. Não, esse é o espírito do saunalesma, fazer com o que tem. Eu lembro de você fazendo esse triatlo, lembro que você tinha uma bicicletinha de entrada mesmo, bem legal, cara. Eu acho que isso
é legal a gente ter equipamento. Quem não gosta, né? Todo mundo Sim. gosta de ter um equipamento bacana. Mas também é legal a gente conseguir fazer com o que tem e mostrar que é possível fazer com o que tem, né? Porque às vezes, hoje a gente vê muito isso. A pessoa vai fazer um triatlo, vai começar a correr, ela já quer começar, tipo, já compra o tênis de placa. Tipo, nunca correu e compra um tênis de placa. E não é isso que vai fazer você correr bem, né? Sim. Mas vamos lá, então vamos agora para o seu. Trazer aqui para o seu projeto. Você já fez outros Irons, você fez o meio no Chile, fez depois um Ironman completo lá junto na prova do Daniel, né? Que foi o Deca, Isso. né? Era É. uma prova dessa de 10 triatlons, né? Mas pra galera entender o que, que você vai aprontar. Então, eu vou falar aqui e depois você vai corrigir. Você, inspirado aí no livro do Bonato, que são 27 maratonas em 27 dias, uma em cada estado brasileiro, Isso. certo? Ele fez as 27 capitais, né? 27 capitais, é isso. É. Você quer fazer a mesma coisa fazendo um meio Iron, porém, você não vai fazer em 27 dias, o que Exato. seria um custo muito alto. Então, como que você idealizou aí? Qual que é a ideia desse projeto aí? Então, no começo desse ano eu fui fazer o Ironman 70.3 lá no Chile, me organizei para poder ir para lá. Depois, em maio, eu ia fazer apoio de novo na prova do Daniel, que é em Búzios, no Rio de Janeiro. E lá eu me inscrevi para fazer o Full, meu primeiro Ironman Full. E dali eu falei, cara, agora já pensando no ano que vem, a gente combinou que eu faria o Double Iron lá, né? Então, inclusive, tá tudo certo para que o ano que vem eu faça 2 Ironmans na mesma prova lá do Daniel de Oliveira. Seguidos. Isso, é a somada distância, né? Então, ao invés de ser 3.8, vai ser 7.6, 180 vai virar 360 e os 42 que vão virar 84 quilômetros. Tudo isso seguido, né? Então, nada tudo, pedala tudo e corre tudo. E aí, mas eu sou um cara movido a desafios. Tudo que é desafio eu curto, né? Você me mandou até um que é da praia, que o cara nada atravessando de São Sebastião para Ilhabela, Do né? Vitor Carrara, Desafio Insular, acho que chama. Cara, eu já fiquei maluco para fazer já. Falei, pô, eu preciso estar nesse desafio, fazer isso daí. Então, quando eu vejo algum tipo de desafio, tem um que é boi preto, Sim, que é de trail, que é né? de trail. Então, eu gosto de ver esses desafios. E quando eu descobri que o Rafael Bonato tinha feito as 27 maratonas em 27 dias, eu pirei. Aí comecei a ler o livro e ainda tô nas últimas páginas do livro, mas, meu, é sensacional ver que o cara, primeiro, organização, né? De você conseguir pegar voo correndo, hotel, logística com Uber, táxi. Cara, é loucura o que ele fez. Isso já faz alguns anos, né? Então era mais difícil ainda, né, o que ele fez. E ele fez as 27 seguidas. Eu, só de ler esse livro, eu falei, cara, eu preciso criar um desafio para mim. E aí comecei a pensar. Falei, eu poderia, acho que 27 maratonas, eu pensei que seria algo que eu gosto de correr, mas que 27, repetir o desafio dele, além de ser uma cópia, eu ia ser o segundo a fazer. Eu não sei se eu ia sentir prazer de correr 42 quilômetros por 27 dias, todos os dias. Entendi. Capacidade física eu sei que eu tenho, se eu treinar, claro, eu ia me preparar para esse desafio, mas eu acho que não seria um negócio prazeroso para mim, né? Completar esse desafio e eu ia ser só mais um. Aí eu comecei a ficar pensando, cara, e aí mexendo no celular, pô, veio, sei lá, eu tava andando na rua assim, veio aquela, sabe quando acende a lâmpada assim em cima da cabeça? Falei, cara, eu vou fazer um Ironman 70.3. Aí já comecei a pesquisar no Google se alguém já tinha feito algo parecido e não consegui encontrar, inclusive se alguém já fez, eu acho que não. E aí eu falei, pô, vai ser um desafio novo, algo que ninguém nunca fez e que eu possa ser o primeiro a realizar isso e que vai me trazer prazer, né, na conquista disso. Além disso, eu vou conseguir visitar os 27 estados brasileiros, que era um negócio que eu já tinha na minha mente que eu queria fazer um dia na vida, né? Pisar em todos os estados brasileiros. Então, o Rafael Bonato ele fez nas 27 capitais. A minha intenção é fazer um Ironman 70.3 nos 27 estados, não Tá, nas capitais. entendi. Porque tem estado que eu
tenho cidades que eu gostaria de estar que não é a capital, né? Então, acho que vai ser uma parada legal de fazer aí. Boa, não, eu tenho certeza. Eu tô aqui já pegando porque teve muita pergunta. Então, antes de eu te perguntar, teve tanta pergunta legal que às vezes a gente vai conversar, então já vou aproveitar e vou tentar emendando a pergunta da galera aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver. Cadê? Como foi que você programou e por que o de cada estado você acabou de falar que é a inspiração aí do Bonato? Essa foi Sim, do. O Instagram dele é Brasil Ferreira Underline. Não sei se você conhece. sim, Conhece? conheço. Aí É o Will. teve o Brian Nascimento perguntou assim: qual o tempo total planejado para você fazer isso? Então, pensando em tempo de prova, vai ser muito difícil porque eu penso em fazer esse desafio em algumas cidades, em provas oficiais, né? Ou provas de 70.3 do Ironman, ou de outras franquias, né? O Ironman é uma franquia, tem inúmeras outras marcas no Brasil que realizam a mesma distância com outro nome. Então, em cidades que tem isso, é, eu pretendo me organizar para estar na prova oficial, que é muito melhor, né? Você ter um percurso já demarcado, com segurança, com um cone fechando a Sim. pista, né? Tudo já prontinho. Mas tem cidades que eu vou querer fazer eu mesmo marcar o percurso, ou se eu conheço alguém, algum professor, uma assessoria que existe naquela cidade, de eu combinar com uma galera, falar, galera, eu tô indo aí sei lá, pro Rio de Janeiro, vamos marcar um Ironman 70.3, a gente sai para pedalar em algum lugar, nada na praia e corre aí na orla, entendeu? Independente de ter uma prova ou não. E vai justamente de encontro com o que a gente estava falando, que é a forma mais acessível. Né? Por que eu não posso fazer, simplesmente fazer? Não preciso pagar uma inscrição, não preciso estar com a melhor bike. Eu só quero ir lá e fazer a distância. Né? Como eu Entendi. fiz o meu primeiro 73, então alguns desses 27 vão ser nessa forma. Eu mesmo organizar o percurso. Então, se for o tempo de prova que ele está perguntando, vai ser difícil dosar, porque cada Ah, cidade vai ser um percurso, uma altimetria. E se for o tempo total de completar os 27, aí vai depender de grana, né? Eu não sei se eu vou conseguir apoio. Se for tudo com custo próprio, é um custo muito alto para fazer esse desafio. Eu já fiz um levantamento básico, mas vai ser uma grana e também tempo, né? Então, pensando que quando eu for para cidades do norte do país, é um voo longo, eu preciso chegar, conhecer onde eu vou fazer o percurso, então estudar. sim. Eu acho que, sei lá, a minha meta seria fechar isso em menos de 2 anos, né? Tá. Se tudo der certo. É. Não é só organização, né? Pensando, Tem. pensando que a gente tem 24 meses, né, em 2 anos, então seria uma média aí de um por mês. Sim. Poxa, Um, é um- difícil, não é fácil não, cara. exato. Pensar que eu vou estar em uma cidade Sim, do sim. Brasil diferente por mês, É, todo mês eu vou ter uma viagem, uma né? viagem. As perguntas foram bem nessa linha. Teve essa do tempo, teve uma aqui do Arthur ponto A. Ele respondeu assim: você já tem as datas para quais estados? Não tem a data. Agora no final do ano eu sempre faço um recesso, eu dou uma pausa dos alunos de trabalho e aí eu já quero começar esse desafio. Então, como eu vou estar praticamente 30 dias ali, eu tiro de 20 a 30 dias para descansar, eu vou conseguir fazer alguns, né, nesse tempo. E aí a minha meta é, se tudo der certo, já fechar pelo menos o sul. Então os três estados do sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Se for nas capitais, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Show de bola, muito bem. Já Como... agora no fim do ano, e aí já dou o pontapé inicial com 3, agora antes de virar o ano. E aí tem uma pergunta do Luiz Fernando, do Salgueiro. Ele mandou assim: você já tem ideia de valor, valor gasto e como captar patrocínio para concluir? Então, o valor, eu tenho uma noção, mas vai variar muito, porque cada estado do Brasil tem um preço para passagem aérea, estadia, alimentação, transporte da bike para eu levar para a cidade. Algumas cidades, não sei se vai compensar eu levar a minha bike, então eu também penso na possibilidade de em algumas cidades eu alugar, né?
e tornar o desafio mais acessível, mais barato, para que eu consiga realizar o quanto antes. E aí, cara, cidades que, por exemplo, que forem mais perto, se eu conseguir ir de ônibus, se eu conseguir ficar na casa de amigos para baratear o processo e conseguir adiantar, vai ser o quanto antes. E a questão de captar patrocínio, eu já tenho algumas pessoas que supostamente me ajudariam, então eu vou conversar com essas pessoas e estou aberto a parcerias, né, para que consigam me ajudar e eu concluir o quanto antes. Provavelmente também, depois que você começar o projeto, vão aparecer pessoas querendo ajudar, como por exemplo, poxa, eu tô indo para tal cidade fazer o desafio, e aí eu moro lá, tem a sua altura, eu vou falar, não, não aluga bike não. Vem pra É, cá que eu vou te emprestar a bike, dorme na minha casa. é isso. Eu acho que esse projeto, assim, é óbvio que é difícil a gente ter um grande alcance, né? A gente sabe disso. O patrocínio muitas vezes é um sonho, nem sempre ele vem. Exato. Mas talvez você acabe tendo muito mais ajuda da própria galera. Pô, eu fico pensando, eu não sou do triatlo, mas se fosse um cara lá pra Bertioga e eu tivesse por lá e falar, pô, o cara vai vir aqui correr um Iron 70.3, no mínimo eu ia querer ir lá na rua ver ele passar. É lógico. Entendeu? E eu tenho alguns conhecidos de alguns estados, então, até por isso, esse foi um dos motivos de eu programar o desafio para que ele não fosse nas capitais. Entendi, Né? Porque eu sei que tem cidades, por exemplo, em Minas, eu tenho um amigo que não é de Belo Horizonte. Ele está entendi. em outra cidade de Minas, mas que a hora que eu chegar nessa cidade dele, ele vai me dar o apoio total. Que Né? legal. E aí vai facilitar muito esse desafio ser concluído mais rápido, né? De eu não precisar gastar tanto e ter uma logística mais fácil, né? De eu chegar, vamos supor que eu fosse fazer aqui lá em Bertioga, eu já ligo para você, amigão, preciso Tô fazer um chegando. Ironman 70.3. Sabe onde eu posso nadar, pedalar 90 quilômetros e correr 21? Você vai falar, pô, eu domino aqui a cidade, pode vir, já tá tudo separado, já sei onde você vai correr, a gente vai pedalar nessa rua tal que é mais tranquila, tem 30 quilômetros de estrada tranquila aqui, ó. E aí, então vai facilitar muito nas cidades que eu conheço gente que já está lá. E aí, a partir do momento que eu fizer os primeiros, eu tenho certeza Que os que outros. eu vou divulgar, né? Vou estar usando mídias sociais, Instagram, YouTube, TikTok, todos os canais para que eu possa atingir mais pessoas e tenho certeza que a partir dos primeiros vai aparecer gente querendo me ajudar. Com certeza, que tenho certeza também. Meu, que legal. Vamos ver, tem mais uma pergunta aqui. Essa é do seu irmão, mandou zoando. Como é que você vai fazer isso sem seu staff favorito? É meu staff favorito, ele já me acompanhou em algumas provas, inclusive a gente já fez apoio de alguns atletas e alunos meus na BR 135, né, que é uma outra maratona de montanha. Então a gente já fez parte do apoio, a gente se diverte muito fazendo apoio de prova, assim. Quando eu fiz o meu Iron agora, ele estava me ajudando Tava com lá, você, né? foi essencial para que eu concluísse a prova. E ele tá falando assim porque ele tá trabalhando, né? Eu sei que vai ser difícil para ele estar comigo viajando, mas tenho certeza que pelo menos uns 10 do 27 eu vou arrastar ele. Ele vai. Na verdade, ele falou, não foi seu staff favorito, ele falou seu staff de primeiro mundo. Então, eu vou arrastar ele para alguns, ele vai estar comigo em alguns sim. Deixa eu ver aqui qual mais, pra qual você está, pra qual... acho que deve ser pra qual estado. Você está mais ansioso, essa é do moderno mesmo. Ai, cara, eu acho que é difícil. Eu acho que as que eu tô mais ansioso seriam as que eu penso em deixar para o final, que seria Rio de Janeiro e São Paulo, né? Eu acho que eu vou deixar elas duas por último, até pela magnitude que pode ter eu fechando um evento desse, fechando 27. Primeiro, o último seria São Paulo, né? Que é a minha cidade. É, isso que eu ia Então, falar, não tenho nada a ver com isso, mas, pô, o é último tem onde que ser eu, aqui, sua onde eu vou família, conseguir juntar minha família, juntar mais amigos para participar junto comigo, tá pedalando do meu lado, correndo comigo, né? Ainda não sei aonde, mas que pretende ser aqui. E o penúltimo no Rio de Janeiro, né? Pela beleza, por todo o carisma que o Rio de Janeiro tem e também que acho que eu estando já com esse projeto em andamento, vai ter uma boa visibilidade e lá no Rio de Janeiro vai ter mais gente também, quem sabe fazer Sim, um evento grande lá, claro. organizar algo
não eu sozinho lá, mas sim uma galera comigo lá no Rio. É capaz de aparecer muita gente querendo, viu, Gui? Que Exatamente. legal, cara. Então, até os amigos aí, ó, viajar pro Rio de Janeiro, por que não? cidade Pô, maravilhosa, e fazer um Ironman 73 comigo lá. quem sabe? Às vezes, fora assim, sem ser oficial, eu com a minha mountain bike eu É vou. lógico, esse é o espírito do desafio. Que da hora, que Trazer da mais hora. gente para perto do triatlo Porra, e mostrar que é possível que é fazer possível, né? sem grandes luxos. O Thiago tinha mandado, ele mandou duas perguntas, na verdade, mas você já falou que era financeiramente sai caro esse rolê, né? Sai caro. E aí ele mandou uma outra aqui. Você tem alguma preocupação com sua vestimenta nos desafios? Vai no básico ou vai mandar a estileira? Então, para o triatlon é muito legal usar os macaquinhos, né, de triatlon próprios, até por ele ter um forro embaixo da perna que você consegue pedalar já com ele, né, então protege um pouco ali a região do glúteo para você conseguir ficar várias horas em cima da bike. Dá para você nadar com ele e correr. Então ele funciona nas três modalidades. Se você colocar um shorts e camiseta, Vai dar ruim. na hora de nadar é ruim, na hora de pedalar pode dar assadura, né? Então o macaquinho seria o ideal. E aí por cima você pode colocar uma camiseta, se tiver frio você joga uma corta-vento, né? Mas eu tenho um macaquinho que eu fui para o Chile com alguns logos dos apoiadores que me ajudaram a estar lá. E agora não vai ser diferente, eu pretendo fazer um macaquinho personalizado para esse desafio, com o logo de todo mundo que estiver me ajudando. E aí todo o desafio vai estar aparecendo lá As marcas. as marcas da hora. que me apoiaram. O Thiagão é das camisetas aí do Correndo e Silcano. Então, Pede vamos- patrocínio pra ele lá. Já vamos fazer uma camiseta do desafio aí, correndo e silcano com triatlon também. Aí o Kaique, que é seu amigo Kaique Saraiva, mandou o que você tem na cabeça. Ah, sabe como que é, né? A gente tem alguns amigos malucos, começa a ver a galera treinando, fazendo desafio, então a gente quer cada vez mais estar participando dessa parada, criando algo novo. O Kaique, ele fala assim, mas ele é outro doido que Gosta topa também, né? tudo. Não, eu sempre falo pra galera, eu acho que a gente que... Eu já ouvi várias vezes, você é louco, porque você corre tanto e tal. E tem fases que com certeza, às vezes, a gente tá correndo porque, putz, você tá com um problema, a corrida tá te ajudando, mas desafiar é algo que mexe, assim, por exemplo, eu brinco, eu não sou competitivo ao ponto de ganhar pódio, né? Não sou competitivo, não, eu não sou um atleta de elite ao ponto de ganhar pódio, mas eu sou muito competitivo, eu não gosto de perder nem no Jockey Pô. Sim, E aí, como que eu me desafio hoje em dia? Tipo, eu jogava bola, eu competia, hoje eu não jogo mais, tô no trail. Se eu não ganho a prova, qual é a minha forma de me desafiar? Então eu sempre busco algo que não vai me lesionar, tal, que está de acordo com a minha habilidade, mas que me desafie, sim. né? Então é assim que a gente gera esses, o que que eu vou fazer de corrida, o que que eu vou fazer de triatlon. É o que você falou no outro podcast, acho que foi com o Edu, né? O estado de flow, né? Isso. Aquela parada que te desafia, mas que não é impossível, né? É onde você encontra o equilíbrio O perfeito. equilíbrio, perfeito, é isso. O H. Carvalho também mandou, César, fala pro Gui contar do frio que passou no Itatiaia. O Hugo, ele é do bonde do trail running, né? Amigão, corre com a gente nos finais de semana. Essa história aí do frio do Itatiaia foi uma vez que a gente organizou para fazer uma travessia. Em algumas a gente faz correndo, pega uma van, aluga, a gente faz a travessia na montanha, entra na van e vem embora, né? Em algumas a gente leva a barraca para ficar na montanha, a gente já fez algumas vezes, dorme na montanha, volta 2, 3 dias depois, depende do percurso. E a do Itatiaia foi uma delas, a gente foi no Parque Nacional do Itatiaia e tava, se eu não me engano, a gente pegou -2 lá. E eu sou o cara que gosta já falei dos desafios, né? Então, alguém fala assim, eu duvido você subir ali. Aí, cara, mexeu com o meu ego, eu preciso subir ali para provar que é possível. E aí, essa do frio, a gente tava lá no Itatiaia, a nossa barraca, a gente amanheceu com a barraca congelada, assim, sabe? Que você tira aquelas placas de cima da barraca de gelo. A gente terminou e volta pro acampamento, onde é a base do acampamento. Tem um lago lá nessa base. E aí a galera falou assim, eu duvido quem entra nesse lago aí, meu, deve estar congelando. Aí eu fui, mergulhei nesse lago, saí, fritando de frio. E aí tem uma casinha com banheiro. Eu imaginei que o banheiro fosse quente.
Só que quando eu entrei no banheiro, é só um cano só com a água que vem da montanha. Então, tava a mesma água que eu entrei lá no gelo, No banheiro. era a água que tava no banheiro. A gente passou muito frio lá e foi uma das histórias que a gente Das aconteceu roubadas. da montanha. Tem tantas Tem outras. muita, né, Gui? Cara, e aí vamos lá, Gui. Eu não sei se você já pensou nisso, né? Eu sei que a gente conversou outro dia, você comentou que você gostaria de fazer alguns lugares que tem prova, né? Mas, pô, você já parou pra pensar na proporção que isso pode tomar em relação até popular? De pensar e falar, galera, tal dia estarei, que a gente tava falando isso agora, mas é uma pergunta oficial. Estarei ali na cidade, nananã, e isso virou uma loucura, mano. Aparece 100 lá pra pedalar com você. E aí não tem rua pra todo mundo, não tem. Ou não, se ainda não. Porque isso, se acontecer, vai ser um problema bom, óbvio. Sim. Mas não é difícil acontecer. Eu acho que eu sou bem pé no chão, assim, então eu não consigo ainda visualizar tanta gente me acompanhando. Mas eu penso, assim, como o Instagram novo que eu criei, né? Eu tinha um outro Instagram que teve alguns bloqueios, eu criei esse novo só para falar de triatlon. É o Então, Gui Squad, é isso? isso, Gui Squad é o meu Instagram oficial que eu utilizo para postar o meu dia a dia, minha rotina de treino de triatlon, né? E eu comecei ele faz pouco tempo e eu acho que eu já tô quase batendo 800, 900 seguidores, né? Tá perto lá dos 1.000. E assim, a grande maioria são pessoas que eu não conheço. Eu abro caixinha de perguntas, tipo assim, quando a pessoa entra no meu perfil, tá lá, te ensino a fazer triatlon gastando pouco, né? Então, eu quero mostrar para as pessoas, o meu legado agora, hoje, é mostrar que o esse. triatlon pode ser acessível, né? Ele existe o triatlon de alto rendimento, que é com bike de carbono, uma roupa de borracha super tecnológica que custa o olho da cara, mas que é possível você fazer com as mesmas coisas, né? Uma bike, uma roupa de borracha, mais Mas em acessível. conta. Exato. Você pode comprar usada, você pode comprar uma bike de segunda mão, você pode comprar uma bike de alumínio ao invés de uma bike de De carbono. carbono. Então, esse Instagram foi feito para isso, para eu compartilhar essa rotina, tanto que antes do Ironman eu fiz meio que um diário, todo dia eu postava um vídeo falando, mostrando a minha rotina, né? Mostrando que era Era possível, tudo possível que eu fazer isso. comprei, tudo que eu gastei, fiz um vídeo mostrando tudo, que foi de uma forma mais acessível. E nisso começou a chegar seguidores que eu nunca vi, né? Então, eu não estava acostumado antes desse Instagram a ter gente desconhecida. Quem me seguia era minha família, meus amigos, meus conhecidos. E já nesse perfil novo, o que está chegando de gente que eu não conheço, que interage comigo no dia a dia, eu clico lá para ver de onde a pessoa é do Maranhão, a pessoa é de Fortaleza, a pessoa é do Rio Grande do Sul, Que legal, Gui. e começa a interagir, conversar comigo a respeito de triatlon. Então, é o que você falou, eu acho que pode acontecer, né, de tomar uma proporção, quero que isso aconteça, espero, vou batalhar para que isso aconteça. E aí, se vier esse problema, esse Vamos perrengue, é um resolver, perrengue né? bom, a gente dá um jeito de resolver. Não, com certeza seu Instagram vai bombar, porque assim, a gente tava conversando hoje com outro colega também, e aí a gente tava falando de podcast, e ele falou, o mais louco é que as pessoas muitas vezes mais próximas, assim, não apoiam. Nem sempre os seus seguidores são aqueles mais próximos. Igual, você é meu amigo, você escuta o podcast e beleza, você gosta de trail, a gente tem uma conexão. Mas às vezes você vai fazer um projeto desse e tem cara amigo seu que não vai tá nem aí. Mas pensando igual no Instagram, isso é ótimo, porque esses 1.000 aí são 1.000 que funcionam, que respondem, que participam. E para virar 2, para virar 3, para virar 4. Eu vi que você Sim. postou outro dia que seu Instagram, tipo, apesar de ter um número pequeno, teoricamente, de seguidores, tipo, tinha dado 100.000 visualizações lá É, no último mês, né? tá batendo uma média de 200.000 visualizações por mês, Cara, isso é um com 700, absurdo. 800 Isso é seguidores. um absurdo. Se eu pensar, o do Sal na Lesma tá batendo 50.000, eu já tô feliz da vida, com 500 seguidores, o que também já é bom. Já é Mas, top. assim, 200 é muita Então, coisa. e aí, o legal das ferramentas do Instagram é que você consegue ver o número de pessoas, se é homem, se é Se é mulher, mulher, se é é seu isso. seguidor ou não. E assim, boa parte dos que curtem os conteúdos, que compartilham lá, aparece lá, não seguidor.
Ou Ainda seja, nem é seguidor, são né? pessoas que não me conhecem, Sim. que vêm até o meu perfil, curte a parada, e aí eu começo a ver que alguns desses começam a voltar. começam a seguir. E aí aparece lá, né? Ah, através desse vídeo você ganhou X seguidores. Falo, caraca, eu postei um vídeo eu fazendo um treininho aqui, pedalando, que eu tomei café da manhã. Apareceu 15 pessoas que, através desse vídeo, decidiram começar a me acompanhar para ver minha rotina. Então, eu acho que isso é bem legal. E eu tenho certeza que esse desafio vai atrair muito mais gente para Vai, ver o perfil. com certeza, eu tenho certeza disso, E cara. Eu tô aí, até animado de participar, assim. espero que quando já estiver rolando, né, a gente já tiver com a programação das cidades, vai acontecer, espero que aconteça o que você falou. Gente me chamando para ir Vai, para com essa certeza. cidade, falando que quando eu chegar lá, querendo saber a data, vai participar junto comigo e incentivar, e não só para fazer a prova toda. Não, Gui, você vai correr 21, Vou correr um vou correr pouco com 10 com você. você, vamos fazer. Ao invés de pedalar 90, eu vou fazer um short triathlon com você, né? Então, vou fazer uma distância menor, vou Legal. nadar metade. Vai rolar, vai rolar. Gui, você tem data para começar? Então, os primeiros vão ser agora no final do ano, né, nas minhas férias. Então, a princípio, o primeiro vai ser ali na semana pós-Natal. Então, vou ficar regrado ali nas minhas festas. Provavelmente entre Natal e Ano Novo vai ser o primeiro. Tá. E provavelmente Curitiba. Então, Legal. eu pretendo fazer ali no final do ano Curitiba. Perto do Ano Novo, uma semana depois eu vou viajar para Floripa e fazer em Floripa. E depois disso, o último desse começo, desse início, fechando em Porto Alegre. Boa, boa, boa. Eu lembrei aqui que teve uma pergunta que eu não li, ó, quer ver? Porque foram tantas perguntas, eu fui passando, que eu ia te perguntar isso, eu falei, opa, fizeram essa pergunta, vamos voltar lá. Mas é aquilo, se tiver... A programação é essa, mas tem alguém lá no Paraná, no interior do Paraná, que quer que eu vou para lá, vamos conversar e Lógico. organizar, Quer ver? que não tem nada certo. A gente vai ser na adaptação da hora ali. Será que eu já li a pergunta? Como você vai fazer seu staff? Gostaria de saber. Já tem ideia do gasto? Para qual você está mais ansioso? Como você programou? Eu acho que eu já li. As provas serão eventos oficiais, acho que eu já li. Só teve uma pergunta que eu não li ainda, que foi da Diva Moderninha. Ela mandou assim: gostaria de saber sobre a preparação com relação a treino e dieta. Bom, antes de você responder, eu vou brincar aqui, porque assim, eu vejo que você faz dieta, que você se dedica, é só uma brincadeira. Mas o cara que nós vamos pro Pico do Jaraguá, ele me chega com uma Ana Maria, uns biscoitos, a Coca-Cola. E o bicho é seco, rachado. Mas vamos lá, manda a resposta aí da pergunta dela. Então, eu sempre falo para os alunos que eu não sou o cara mais regrado da dieta, né? Às vezes, né, em alguns anos da minha vida aconteceu de eu falar, cara, vou ficar esse ano sem beber refrigerante. Já fiquei 3 anos sem pôr nenhum tipo de refrigerante na boca. Já teve uma época que eu tava meio de saco cheio assim de comer besteira, eu percebi, né? Fiz uma auto-reflexão, falei, meu, todo dia eu tô acordando, tô comendo bolacha, almoçando com refrigerante. E aí eu falei, preciso mudar isso. E aí eu fiz uma lista de alimentos proibidos e fiquei durante 1 ano sem comer esses Comer alimentos aquelas proibidos. coisas. Eu olhava lá na minha listinha, eu ia para algum lugar, pô, tá na lista aqui que eu preparei lá no começo do ano. Não vou comer isso aí. Aí tava hambúrguer, pizza, refrigerante, salgadinho. Fiquei um tempão fazendo essa restrição, né? E agora, hoje em dia, eu me restringo um pouco menos, né? Até pelo meu gasto calórico. Cara, eu ando com o relógio para cima e para baixo. A minha média de passos dando aula, indo entre academias, dá 20 mil, 30 mil passos. Então, meu gasto calórico no fim do dia geralmente é 4, 5 mil calorias. Mesmo que eu comesse muita besteira, Não ia chegar. não ia bater. Claro que tem um lado, né, fisiológico, que eu vou estar colocando, se eu ficar colocando só alimento ruim para dentro, isso vai me atrapalhar de qualquer forma, mesmo que as calorias não me atrapalhem. Eu não vou engordar, mas Não vai fazer bem. mas não vai fazer bem. Então, hoje eu tento fazer o quê? De semana, eu geralmente como mais saudável, então almoço, arroz, feijão, proteína, salada, e isso eu sigo de segunda a sexta, né? Uma coisa que eu ainda peco é o refrigerante, eu ainda às vezes coloco,
E no final de semana eu como uma pizza, assim, meio sem neura. Tranquilo. E quando eu vou para a montanha, eu tento levar alimentos fáceis de comer ali. Então, de novo, como eu tenho um gasto calórico muito alto, eu vou para a montanha, eu não fico me restringindo vou levar só coisa saudável, não sei o quê. Então eu levo uma Ana Maria. Hoje eu vi até um vídeo do Pogacar, que hoje é considerado o melhor ciclista do O mundo. mundo, né? Ele leva Fini. A Fala, galera do Fini. Tour de France, né, que faz aquele circuito de ciclismo, vários deles comendo Fini. Os caras comem muito aquelas balinhas. Então, assim, é claro que não é o mais indicado, né? O ideal Mas o seria gasto fazer dele tudo ali tá a certinho. milhão, né? Um gel é muito melhor do que um Fini, Sim. né? Mas eu não me restrinjo tanto. Para esse desafio, eu pretendo me organizar um pouco melhor, tanto passar com uma Nutri para me programar, porque eu sei que vai ser uma parada que vai exigir uma recuperação muscular melhor, né? Que eu não vou poder bobear, né, na hidratação, na alimentação, porque vai ser uma parada que vai cobrar do meu corpo e se eu ficar comendo besteira, isso daí vai ter um impacto negativo no desafio. Quero fazer num tempo bom, claro que eu não vou me sacrificar, meu objetivo é completar os 27, independente se vai ser em 3, 4 horas ou em 10 horas. Eu quero completar os 27 estados. Vou fazer de tudo para que isso aconteça da melhor forma. E aí eu vou treinar muito, como eu já treino, vou dar uma ênfase maior e a dieta sim eu vou dar uma apertada enquanto eu estiver fazendo esse desafio. Que legal, que legal. Eu tenho certeza que isso vai dar muito certo, assim, que você vai começar. A hora que você começar já vai ter aparecido, eu acho, alguns apoiadores. Sim. Mas quando você estiver no meio dele, vai aparecer até gente querendo se aproveitar dele. Ah, vem aqui na minha academia, vamos fazer um evento. Porque eu acho que vai dar muito certo. Quem Espero que sabe, né, você consiga motivar muitas pessoas. Eu acho que é muito bacana. Tanto que a gente estava combinando, vamos gravar, vamos fazer um esquema aqui. Quando você lançou o projeto, eu já corri, né? Falei, não, vamos sim. gravar, porque, meu, esse negócio de fazer com qualquer bike. Não é por ser assim, não é qualquer bike no sentido de irresponsável, mas eu te conheço, já tem bastante tempo, sempre vi o seu esforço assim, e, tipo, falava, caramba, o cara tá indo pro triatlo mesmo, tipo, no bom sentido, a gente duro, né? E tá Uhum. indo com essa bike, vi toda a sua caminhada, indo com a bike, correndo, igual você falou, puta, camiseta de abadá, e foi fazendo, é isso, talvez eu não vou ter a mesma performance do cara da bike de carbono, mas eu posso fazer da minha forma. E isso é a parada que eu quero levar com o Sal na Lesma. Então, Sim. para quem vê falar, pô, o triatlon, né, o podcast, né, de trail, mas não é só de trail, é sobre esse tipo de situação e motivação. Aproveitando esse gancho, eu ia te perguntar, a gente tem 2 quadros aqui. Acho que o Momento Raiz você já até contou um, que é uma história engraçada, que é o de Tatiaia, né? Que você passou um frio, mas se você tiver algum outro, assim, que você possa contar aí pra gente, uma história engraçada, uma roubada, de repente alguma roubada que você já passou aí no triatlo por ter uma bike que não é boa, que é o quadro Momento Raiz, assim, uma coisa que você possa contar aí. Um momento raiz, foram tantos, né? Mas acho que um que foi perrengue assim dos bravos mesmo foi uma vez que a gente foi na Pedra da Mina, né? A quarta montanha mais alta do Brasil. A gente fez a subida com um grupo grande de pessoas. Alguns do nosso grupo perderam água, né? Lá é uma travessia que você tem que ser autossuficiente. Dificilmente você vai encontrar água no trajeto. Então a gente fica para fazer a travessia, se eu não me engano, é em torno de 30 quilômetros e a gente leva mais ou menos 3 dias para fazer isso, né? A chegar no cume, que é quase 3.000 metros de altitude, e descer tudo. Então leva uma média de 3 dias. Então você tem que levar toda a sua água que você vai usar para beber, para você cozinhar, fazer um café, para você lavar a mão, para você escovar os dentes. Você tem que estar com tudo isso. A gente teve alguns amigos que furou a mochila de hidratação, perderam água no caminho, desidrataram, beberam muito mais. A galera ficou fraca. E aí eu, o Kaique, que até fez a pergunta aí, a gente teve que ajudar essa galera. Carregamos a mochila que a gente leva, geralmente tem em torno de 16, 18 quilos. Quem leva mais pesado, mais coisa, 20 quilos.
E aí o pessoal passando mal, a gente foi ajudar eles. Então a gente ficou fazendo boa parte da travessia com 2 mochilas. Então era 20 na frente, aquela mochila grande, Sim, travessia, e 20 nas costas. Ai. Então, cara, se pensar, era quase Aí. um Sherpa ali E pra carregando. quem conhece a Serra Fina, sabe do que a gente tá falando. Era 40 quilos subindo a Serra Fina, né? Então, passando pelo Capim Amarelo, aqueles trechos com corda que é quase que vertical, você Sim. segurando a corda na parede. Então, acho que se a gente teve um momento Bem raiz. perrengue, raiz, esse foi um deles, um dos piores. Mas no Boa. final, todo mundo chegou bem, todo mundo chegou no cume, foi uma emoção, assim. A gente, na chuva, a gente que chegou de madrugada quase, tomando chuva, com hipotermia, mas no final deu tudo certo, a gente conseguiu um ajudar o outro. O espírito da montanha, mais uma vez, fez com que a gente se ajudasse, né? E todo mundo saísse bem daquilo. Da situação, Então, né? se fosse uma parada individual, cada um... quem tá passando frio, quem tá passando mal é ele que se vire para Ele que se voltar. Aí poderia ter acontecido algo pior, mas como a montanha e o nosso grupo era um grupo muito unido, todo mundo se ajudou para que a parada acontecesse da melhor forma. Que legal, a Serra Fina é embaçada, É. como diz meu pai, embaçado. Ali cobra o preço. Ali Se cobra o você- preço, ali cobra Se o preço. bobear, a montanha pode custar caro. Pode custar muito caro. Aí outro quadro que a gente tem aqui no Sauna Lesma é o Deixa a Sua Pegada. Então, esse é inspirado na trilha também. Quando a gente vai pra trilha, a gente não deixa nada, só a nossa pegada. E você já começou o podcast falando sobre o seu legado e tal. Então, brincadeira à parte, cara, é uma dica, é um filme, é um livro, é uma mensagem. Cada pessoa deixa a pegada da forma que entende melhor. Já teve de tudo aqui, desde série, né, até uma mensagem. Então deixa a sua pegada aqui no Sauna Lesma, que vai ficar lá sempre que a gente ouvir, alguém voltar lá no seu episódio, vai ter o que você vai falar agora. Putz, eu acho que pensando aí, uma coisa que eu possa agregar para quem escute um dia esse podcast seria vai do jeito que tá. Se arrisca. Sauna Lesma. Sauna lesma. Não fica, sabe, eu acho que não só no esporte, não só no triatlo, no trail, na vida, às vezes a gente fica muito travado naquela decisão. Será que eu deveria fazer isso? Tô com, sei lá, vou dar um exemplo, né? Tem a galera que é um pouco mais velha do que eu e não está satisfeita com o que ela trabalha ou onde ela mora e ela, eu tô velho para fazer a transição de carreira. Será que eu vou começar a correr com 50 anos? Já tô velho. Ou então, o cara é mó jovem, o sonho dele é viajar ao mundo. Mas é mó perigoso. E aí o cara, por causa dos medos, por causa dos bloqueios, seja financeiro, por medo de julgamento, hoje com as redes sociais, muito. né? As pessoas ficam, o que vão pensar de mim, Sim. né? Quando eu fiz o meu primeiro 73, né, que foi com a mountain bike lá no Ibira, eu cheguei a cogitar, falei, caraca, velho, eu vou fazer, vou virar meme. A galera vai me zoar eu fazendo o Ironman com uma mountain bike, né? Eu fiquei pensando assim, o que vão pensar de mim? Então, hoje, se eu pudesse deixar um recado para as pessoas se você tem uma vontade, faça. Se você quer arriscar, arrisque. A vida é curta demais pra gente ficar pensando. Então, Legal, só vai. Legal. Pô, faço das suas palavras as minhas. Eu acho que é isso. Na minha história de vida, assim, tudo. Mudar pra praia, começar a correr. Inclusive o podcast, que era uma coisa que eu queria... E aí eu ouvia, que a gente tá falando, eu ouvi putz... Eu sei que é brincadeira, mas assim, dos meus melhores amigos, ô TikToker, agora, né? E eu falava pra Raquel, vou fazer um... né? Blogueirinho, vou fazer um podcast. Eu tenho vergonha, mas o que me... Olha como a gente é bobo, hein? O que me confortou foi, mas o podcast não é sobre eu. É sobre o convidado, então... E aí depois que eu comecei, eu fiz o primeiro, eu falei, por que eu não fiz isso antes? Eu amo isso aqui, cara, eu amo conversar, eu amo trazer meus amigos, eu amo conhecer gente nova. E é isso, muito legal. Acho que realmente eu não nado bem, eu sobrevivo, assim, eu sei nadar o crawl ali e tal,
mas sempre tive vontade. Já várias vezes da vida eu falei, puta, eu vou fazer um triatlo, não vou. E agora, enquanto a gente falava aqui, em vários momentos da minha cabeça, eu falei, mano, eu vou treinar pra fazer alguma coisa com o Gui. Tipo, nem que seja igual você falou. Talvez eu não faça um meio Iron, mas eu posso fazer um olímpico dentro do meio Iron com você. Então, eu que sou do esporte, pô, que já te conheço, já tô motivado, por isso que eu tô falando. Exato. O feito é melhor do que o É perfeito, isso, né? né? O Então, bom é inimigo do o ótimo é inimigo do bom, né? tem que dar o start, Sim, começar. começa e depois vai melhorando, vai ajustando, só não ficar bloqueado, né? Bloqueado, é isso. Só, se eu puder falar ainda um pouquinho, Claro que é pode. um filme que me fez também abrir a mente, né? É um filme meio que adolescente, assim, até meio besta, mas que a ideia do filme é legal, que chama, em inglês, eu não vou saber a tradução, mas em inglês é The Fucked List, né? O cara é um moleque que ele tem medo do julgamento dos pais dele, vai muito bem na escola, né? Ele é o garoto prodígio que o pai visualiza nele virar um super médico, advogado, né? Que vai estudar em Harvard. E aí, numa reviravolta da vida dele, tudo vai por água abaixo e ele decide fazer uma lista com tudo que ele tinha medo de fazer por conta do julgamento dos pais, por ele ser um aluno muito certinho, que, eu queria tocar violão, mas o meu pai queria que eu aprendesse violino, então eu nunca Entendi. toquei violão por causa disso. Eu queria fazer uma viagem de carro, mas eu nunca fiz porque o meu pai queria que eu virasse engenheiro, Certo. e aí quando eu assisti esse filme, eu resolvi fazer essa lista. Hoje a minha lista tá com 60 itens. Então eu tenho 60 itens que eu marquei que eu quero fazer antes de morrer, antes de partir. E então, assim, acho que isso é uma coisa legal pra gente começar a dar start, Claro, sabe? pô. Pô, eu sempre quis fazer um rally. Por que você não vai semana que Você não vem? vai. Aí você fala, caraca, é mesmo, né? Sempre quis. Uma das coisas que tá no meu negócio que eu nunca fiz. Ir num karaokê. Pô, Puta coisa simples, né? É por que você isso. não vai amanhã? Marca com É. os brothers e vai lá então. Assim, a mensagem final era essa, né? Claro, não, muito Só bom, Gui, mete muito bom. marcha. Vou assistir esse filme aí que eu não conheço. Mas é isso, cara. Às vezes a mensagem é simples, não tem que ser uma mensagem elaborada. Pode ser, é aquela ideia, às vezes a gente acha que é óbvio que vai falar, mas não é. Vai fazer, cara. Não deixa é, mostrarem que o triatlo não é pra você ou que a corrida não é pra você. Vai fazer, é isso. Gui, aproveita pra deixar aí, então. Eu já vou pedir aqui, né? Nossa audiência ainda não é muito grande, mas quem ouviu o podcast, bom, quem ficou até aqui é porque gostou, então curte, compartilha. É isso aí, galera. Cara, manda esse Dá uma episódio pros força. amigos, vamos dar uma força pro Gui. Quem sabe aí ele já não sai logo de cara com alguns apoiadores, se não for integral, coisas que possam somar, às vezes é uma manutenção de bike, é um suplemento, né? A gente brinca, fala, pô, um macaquinho, mas o Tudo tem um macaquinho, custo, tudo né? tem um custo. Então, às vezes, só ajuda já diminui o nosso custo. Então, aproveita, deixa aí mais uma vez sua rede social, da sua assessoria, o que você quiser deixar aí. A minha rede social principal é o Instagram, onde eu divulgo tudo. É @GuiSquad, né, em inglês. Então, é SQUAD, Gui, SQUAD. E lá tem o link para os outros perfis. Tem para o TikTok, Show. que eu também. Mas é basicamente o meu Instagram 2, né? Tá Eu tudo posto as ali. mesmas coisas. O Instagram é a minha janela. Tem meu WhatsApp, então a pessoa que quiser ter contato comigo, me chama no Instagram. Show de bola, show de bola. E aqui a gente também, galera, Sauna Lesma, podcast. Mesmo esquema, eu até posto tudo no TikTok, mas o forte é o Instagram, no YouTube também, Sauna Lesma Podcast e no Spotify também. Não esqueça de compartilhar o episódio, de mandar. Eu nunca falo isso, agora eu tô aprendendo a falar porque ajuda muito, curtir. E obrigado para todo mundo que tá acompanhando a gente. De pouquinho em pouquinho a gente vai crescer. E vamos crescer junto, né? Você vai ver, você Vamos vai crescer nessa. com o projeto e o E podcast você vai. fazendo um 73 comigo. Quem sabe? Vamos ver. Então foi isso, galera. Falando de trail, nem sempre rápido, mas sempre em frente. Esse foi mais um Sauna Lesma Podcast. Valeu!